Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Oi, mãe, Oi. tudo bem? Que saudade! Eu também. Tudo bem por aqui? Tudo, entra! Olha, eu espero não estar incomodando. É só o tempo de conversar com o médico e marcar alguns exames. Mãe, Mas o que a senhora tem, vó? Diabetes. É uma doença normalmente provocada pelo mau funcionamento do pâncreas. Um dos seus sintomas é a grande quantidade de glicose que a pessoa tem no sangue. E é grave? se começar a cuidar logo, não. E hoje em dia já se conhece bem a doença e os medicamentos para tratá-la. Você já aprendeu muita coisa sobre o funcionamento do corpo humano no telecurso de Biologia. Quando se conhece bem um determinado processo biológico, fica muito mais fácil tratar e até mesmo curar as doenças humanas. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um dos mecanismos de regulação que o corpo humano usa para se manter saudável, o controle da quantidade de açúcar no sangue. Vai aprender que a diabetes é uma disfunção desse mecanismo e como ela é tratada. E, finalmente, saber por que o diabético toma insulina todos os dias. Como que é o exame que você vai fazer, vó? É um exame chamado curva glicêmica. Ele mede a glicemia. Quer dizer, ele mede a quantidade de açúcar ou glicose que eu tenho no sangue. Grande concentração de glicose no sangue de uma pessoa é começo de muitos problemas. Mas não é bom ter bastante glicose no sangue? Não é a glicose que fornece energia pra gente? É, mas ela precisa estar dentro das células. O médico me explicou assim. Esse exame tem que ser feito pela manhã, antes da pessoa comer qualquer coisa. A concentração de glicose no sangue de uma pessoa normal em jejum fica na faixa entre 80 e 90 miligramas por cada decilitro de sangue, ou seja, em cada 10ª parte de litro de sangue tem cerca de 80 a 90 miligramas de glicose. Quando uma pessoa se alimenta, ela ingere uma grande quantidade de glicose através dos carboidratos. Por isso, 1 hora após a refeição, a concentração sobe para 120 a 140 miligramas de glicose por decilitro de sangue. 2 horas depois da absorção da glicose no intestino delgado, a concentração de açúcar no sangue volta ao normal. Um chazinho bem quente com adoçante, torradas, tudo bem leve até você fazer seus exames, mamãe. Não posso abusar comendo pães e doces para não aumentar a minha glicemia. E o que acontece quando aumenta muito a taxa de glicose no sangue? O organismo começa a produzir insulina. O órgão encarregado de manter o equilíbrio da taxa de glicose é este aqui, ó, o pâncreas. A insulina é um hormônio que provoca a rápida absorção da glicose pelas células musculares, células hepáticas e células adiposas. Quando há uma alta taxa de glicose no sangue, o pâncreas libera a insulina, que estimula as células hepáticas e musculares a transformar essa glicose a mais em glicogênio. O glicogênio é uma molécula enorme, formada por unidades de glicose. Fica depositada em forma de grânulos sólidos nas células do fígado e dos músculos. Quando o organismo precisa de glicose, utiliza o glicogênio. É uma reserva muito importante, já que as células do nosso sistema nervoso e os glóbulos vermelhos só conseguem obter energia a partir da glicose. Quando os músculos e o fígado não conseguem mais armazenar glicogênio, a glicose, que ainda está em excesso, vai para o tecido adiposo e é transformada em gordura. Se a pessoa não gastar essa gordura durante a atividade física do seu dia a dia, ela vai engordar. Até agora, a gente viu a função da insulina no corpo. Só que, para manter o equilíbrio, o pâncreas produz uma outra substância antagônica à insulina, ou seja, contrária à função da insulina, o glucagon. Quando uma pessoa realiza exercícios físicos durante um certo tempo, usa muita energia. Por isso, a glicemia cai para níveis baixos. Então acontecem 2 processos simultâneos. Quando a glicemia fica abaixo dos 80 miligramas por decilitro, o pâncreas reduz a produção de insulina e para a produção de glicogênio pelas células do fígado e dos músculos. O pâncreas passa a produzir, então, o glucagon, que transforma o glicogênio acumulado no fígado em glicose, que é liberada, aumentando a glicemia.
O glucagon tem outro efeito. Ele ativa as enzimas que transformam a gordura em energia disponível para o organismo. O glucagon ativa a lipase do tecido adiposo, transformando gordura do corpo em glicerol e ácidos graxos, energia à disposição do organismo. Deixa eu ver se eu entendi, vó. Quando tem muita glicose no sangue, o pâncreas produz insulina para armazenar essa glicose na forma de glicogênio. É, exatamente. E quando tem pouca glicose, o pâncreas produz glucagon, que libera a glicose a partir do glicogênio. O pâncreas da sua avó não está produzindo insulina suficiente e a falta desse hormônio é que provoca diabetes. As pessoas diabéticas têm taxa de glicose no sangue que chegam a atingir de 300 a 1.200 miligramas por decilitro. Muito acima das 80 miligramas normais. Por isso que quem tem diabetes tem que tomar insulina todos os dias para poder controlar essa taxa. E como é que você percebeu que estava com diabetes, vó? Eu tinha muita sede, bebia litros de água e fazia também muito xixi. E você sabe por que isso acontece? Parece que tem a ver com a quantidade de glicose que existe no líquido que envolve as nossas células. Tudo depende da taxa de glicose do líquido extracelular. Quando a concentração de glicose fora da célula for maior do que dentro, a célula perde água na tentativa de alcançar o equilíbrio. Este fenômeno chama-se osmose, lembra-se? Pois bem, o excesso de substâncias solúveis no sangue, como a glicose, por exemplo, faz com que os rins tentem equilibrar as concentrações do sangue e da célula, eliminando assim a substância causadora desse desequilíbrio. E para eliminar o excesso de glicose no sangue, os rins excretam muita água, produzindo muita urina. Por isso que quem tem diabetes e não controla sua glicemia, tem muita sede e faz muito xixi. Poxa, às vezes a pessoa tem esse problema e nem sabe. Existe um teste muito simples para saber se a pessoa está eliminando glicose pela urina e, portanto, com uma possível diabetes. O teste consiste em molhar esta glicofita, um papel amarelado, em um pouco de urina e observar a mudança de cor. Se a fita ficar verde, é porque existe glicose na urina. Portanto, a pessoa deve procurar um médico porque pode estar diabética. Ô mãe, quando eu perguntei se a doença era grave, você disse que hoje em dia dava pra tratar. Mas e antes? Antigamente, muita gente morria por causa da diabetes. Ouça a explicação do médico. Em 1922, foi isolado pela primeira vez a insulina, possibilitando assim a cura de milhares de pacientes com diabetes. Até essa data, as funções orgânicas de um diabético iam se deteriorando rapidamente até a morte. A diabetes causa também anormalidade do metabolismo das gorduras e vários distúrbios celulares. Isso acontece porque a doença faz a pessoa perder proteínas. A falta de insulina faz com que haja uma disfunção no metabolismo das gorduras. Resultado: aumenta a taxa de colesterol e de outras gorduras no sangue e o paciente desenvolve outras doenças. O meu irmão, o tio Chiquinho, teve arteriosclerose. As artérias dele começaram a endurecer por causa da gordura que ficou acumulada nas suas paredes, principalmente o colesterol. Daí o sangue teve dificuldade para circular. Você lembra disso, Hortência? Lembro. E isso não acontece só com gente de idade, não. Um amigo do Paulo, moço ainda, teve um problema nas coronárias. De tanta gordura que se acumulou nas artérias do coração, o sangue não conseguia passar por elas e chegar até o músculo do coração. Esse problema chama-se coronariopatia. Nós já estudamos a importância das proteínas para o bom funcionamento das atividades celulares. Com a falta de insulina, as células não têm glicose suficiente e passam a usar a gordura e os aminoácidos como fonte de energia. A degradação das proteínas aumenta e a síntese de novas proteínas cessa. Isso provoca graves efeitos no funcionamento do organismo, como fraqueza extrema, emagrecimento acentuado e comprometimento de múltiplas funções orgânicas. Portanto, começou a fazer muito xixi, a beber muita água, a comer muito e emagrecer, cuidado, pode ser diabetes. Não é todo mundo que sente isso que está doente, não vamos exagerar, né, mamãe? Claro, faça como eu. Procure logo um médico e faça todos os exames.
E tem criança com diabetes ou é uma doença só de adulto? Infelizmente não. Existe muita criança com diabetes. Oi, mãe. Oi. Este é o Marcos. Ele tem 15 anos e é diabético desde que nasceu. Todo mundo fica preocupado comigo por causa da minha diabetes, mas eu levo a vida normalmente. A diferença entre Marcos e outras pessoas da idade dele é que ele precisa tomar insulina todos os dias e ficar mais de olho na saúde. A diabetes costuma trazer problemas nas artérias, principalmente as do coração, e nos olhos, como catarata e problemas na retina. Por isso, o Marcos se cuida. Afinal, eu quero mais é viver. O meu médico deixa eu comer de tudo. Uma dieta completa, com proteínas, gorduras e carboidratos suficientes. Mas eu tenho que tomar insulina sempre, para metabolizar esses carboidratos. Veja agora várias formas da diabetes se manifestar. A diabetes juvenil, como a de Marcos, é hereditária. Isto é, a pessoa nasce com insuficiência de produção de insulina pelo pâncreas. Às vezes, uma infecção bacteriana ou virótica pode prejudicar o funcionamento do pâncreas, provocando uma diminuição da produção de insulina. Aí a pessoa fica diabética. E há também um tipo de diabetes que não é provocada pela falta de insulina. Esse tipo geralmente acontece com pessoas acima de 40 anos de idade e por isso é chamada de diabetes tardia. Ocorre pela diminuição do número de receptores de glicose das células musculares, hepáticas e adiposas. Essas células passam a não responder mais ao estímulo da insulina e os receptores não funcionam. Na teleaula de hoje, a gente viu um tipo de controle metabólico bastante frequente entre os seres vivos. Duas substâncias trabalhando de maneira antagônica, de forma a manter o equilíbrio interno do organismo. No nosso caso, a insulina e o glucagon. Agora vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é a diabetes, quais são os seus principais sintomas e o tratamento da doença com insulina. Viu que a insulina e o glucagon agem de maneira antagônica no controle da taxa de glicose no sangue. Aprendeu também que a diabetes pode ser hereditária ou ser adquirida através de alguma infecção bacteriana ou virótica que afete a produção de insulina pelo pâncreas. E que o tipo que geralmente atinge adultos com mais de 40 anos é chamado de diabetes tardia. Agora vocês vão me dar licença, mas eu vou aumentar minha curva glicêmica com uma bela refeição. Até a próxima!